Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? É mais um dia aqui em nosso canal Pregando o Evangelho de Cristo para dar continuidade a esta série de estudos sobre o ministério do Senhor Jesus aqui na Terra, tá bom? Tudo que Ele fez, todas as parábolas, todos os milagres, todos os livramentos, todos os ensinos que o Senhor Jesus nos forneceu e que está aqui na Sua Palavra, tá bom? Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e já te exorto e te peço, compartilha este vídeo em todos os grupos, compartilha no Facebook, compartilha com aqueles que você acha que precisa de uma palavra, vinda de parte do Senhor, e inscreve-te no canal, é muito importante a inscrição, curte, para que o vídeo tome dimensões, assim você se converte em um canal de bênção do Senhor, porque esse vídeo é transmitido pelo aplicativo, pelo YouTube a outros que estiverem pesquisando sobre o tema, a outros que estiverem querendo a palavra de Deus, tá bom? Hoje vamos terminar essa primeira leva de parábolas, Já temos alguns capítulos onde estudamos algumas parábolas e seu significado para os dias atuais, e hoje vamos terminar com as últimas duas parábolas, tá bom? A parábola da rede e a parábola das coisas novas e velhas, E espero que o estudo hoje seja muito edificante, porque eu sempre peço ao Espírito Santo que Ele tome posse, da minha boca, do meu corpo, para que seja Ele quem ministre. O Espírito Santo quem tem que ministrar. Simplesmente eu sou um semeador. Eu sou aquele que lança semente. E o Espírito Santo é aquele que faz crescer essa semente e faz dar frutos a 100 por 1. Tá bom? Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista Mateus, pelo apóstolo Mateus. No capítulo 13, a partir do versículo de número 47. Bom? E a palavra de Deus diz assim: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no dia desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. E ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Glória ao Senhor, meus queridos. Então, um ponto que deve ser ressaltado é que a parábola da rede se assemelha muito à parábola do joio e do trigo. A gente já estudou essa parábola, eu te exorto a procurar aqui no Linha do Tempo do YouTube, no seu vídeo, explicando a parábola do joio. E então a parábola da rede é bastante parecida, se assemelha muito, e principalmente no que tange a sua interpretação. Tá bom? Naquela época, já existiam várias maneiras diferentes de pescar. Vamos ver o contexto, Mas, sem dúvida, uma das mais eficientes era o uso do arrastão, O tipo de rede utilizada tinha cerca de 2 metros de largura e chegava até 100 metros de comprimento. Olha que coisa, Também era colocada cortiça na parte superior da rede para mantê-la ao nível da água. Enquanto pesos eram acrescentados na parte inferior para que ele alcançasse o fundo do lago. Se pescava muito no lago, lá perto de Cafarnaum, Às vezes os pescadores, eles utilizavam 2 barcos paralelos, com a rede entre eles para fazerem a pesca.
Uma vez lançada a rede, várias espécies e tipos de peixe eram pescados, né? Obviamente, todos esses peixes eles vinham misturados na rede. Então, eles eram levados para a praia para que houvesse uma seleção. Tá bom? Essa ideia de seleção deve ser mantida em mente para entendermos o ensino principal dessa parábola que claramente focaliza o dia do juízo final. Bom, usando elementos do cotidiano de seus discípulos, Jesus conseguiu ensinar e comunicar uma verdade espiritual de que devemos nos ocupar com a tarefa que nos foi confiada. Tá bom? Devemos pescar homens com a pregação do Evangelho da salvação. Tá bom? Devemos convidar todos ao arrependimento sem distinção. Mas devemos apontar para a forte realidade também, que o grande dia do juízo virá. Nesse dia, então, o ímpio e o justo serão separados. A parábola do joio foi bem clara. A parábola da rede é bem clara. Vai existir separação. Tá bom? Agora, quais lições esta parábola nos deixa? Primeiro, a parábola da rede ensina que haverá uma seleção. Tá bom? Da mesma forma com que a rede é lançada e peixes variados são apanhados até que em um determinado momento ocorre a seleção, também o Evangelho da salvação é ofertado e está constantemente pescando os homens. Mas nem todos aqueles que são pescados por essa rede, ou seja, nem todos os que aparentemente entram no reino e pertencem à igreja visível, que a gente vê, são verdadeiramente salvos. Embora a rede esteja carregada de peixes, haverá um momento da separação. Tá bom? Jesus, ele deixa claro que esse momento ocorrerá no dia do juízo. Nesse dia, os anjos separarão os ímpios dos justos. A parábola da rede também ensina que só existem dois grupos. Tá bom? Sim, a rede reúne toda a qualidade de peixes, ou seja, peixes de várias espécies e tipos. Entretanto, quando chega a hora da seleção, todas essas espécies se resumem em apenas dois grupos, os bons e os maus. Com isso aprendemos que, aos olhos humanos, embora exista uma variedade de pessoas, cada uma com suas qualidades e defeitos, de forma que uns se destacam mais do que os outros e são conhecidos como mais importantes sobre os demais, aos olhos de Deus, todos se resumem a dois grupos: justos e ímpios. A parábola da rede ensina, às vezes, os ímpios podem ter aparência de piedade. É comum quando se fala em ímpio, logo vir em nossa mente a ideia de alguém nitidamente distante dos mandamentos de Deus, afundando no costume do pecado e praticando as mais diversas perversidades. Mas o termo ímpio é muito mais abrangente, de forma que existem ímpios até mesmo dentro da igreja. Às vezes olhamos para alguém e acreditamos fielmente estar diante de um justo, mas na verdade estamos diante de um hipócrita. Muitas pessoas aparentemente fazem parte da igreja, mas na realidade, lá no íntimo, onde só Deus conhece,
elas não possuem qualquer ligação com a igreja verdadeira. Com a boca elas confessam a Cristo, mas em seus corações não creem genuinamente no Senhor. Entenderam a importância dessa parábola? Como vai acontecer uma seleção? Hoje o Evangelho está pescando constantemente. A rede está ficando cheia. Quem são os pescadores? Quem são aqueles que captam as pessoas? Os semeadores. São o mesmo que os pescadores. Os que pregam a palavra. Você que fala de Deus para alguém. O pastor, o irmão, o missionário, o evangelista. Você que não é nada, mas se decide a falar de Deus para as pessoas. Você está pescando. Mas no final, você pode até pescar pessoas que se disfarçam de piedade, que estão na igreja, que aos olhos humanos parecem justos, mas no final são hipócritas, porque estão ali por alguma vantagem, porque estão ali não por amor ao Senhor. Mas essa separação vai acontecer. Como mesmo o joio vai ser separado do trigo, os peixes maus, aqueles peixes inúteis, aqueles que não se comem, eles vão ser separados dos peixes bons e vão ser jogados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus está falando aqui. Não sou eu, meus queridos. A palavra de Deus é que fala. Quando será isso? Só Deus sabe. Só o Senhor sabe. A nossa missão não é estar preocupado nem porque o irmão é um peixe mau ou um joio. A nossa missão é estar pregando a palavra, e passando os ensinos, e pescando homens, e semeando a palavra. É a nossa missão. A separação vai ser por conta do Senhor Jesus, porque Ele vai enviar a seus anjos fazer esse trabalho. Os seus anjos são os ceifeiros, aqueles que vão separar o joio do trigo e também vão separar os peixes que não se comem dos que se comem, dos bons. Tá bom? Então não se preocupe. Deixa Deus fazer o seu trabalho. O trabalho teu vai ser pescar, semear. Tá bom? Entenderam a parábola da rede? É muito importante. Aqui se está transmitindo um ensino que vai acontecer. Isso aqui vai acontecer. Tenha certeza, em nome de Jesus. Agora, Jesus se preocupa em perguntar para os seus discípulos se eles estavam entendendo o que ele os ensinou por meio de tantas parábolas. Já havia conversado várias parábolas. Esta parábola foi em privado, meus queridos. Lembrando que já Jesus havia comentado a parábola do semeador, do joio, a parábola do tesouro, a parábola da pérola, a parábola do grão de mostarda, a parábola da semente. Olha quantas parábolas já Jesus havia comentado. E agora falava a parábola da rede. E posteriormente a tudo isso, Jesus pergunta para seus discípulos se eles haviam entendido essas mensagens, Meus queridos, Jesus não quer que nenhum discípulo fique confuso, mas que o entenda e conheça mais profundamente o que ele estava fazendo. Você percebe como isso demonstra um cuidado especial de Jesus com seus amigos? Aí Jesus fala uma coisa muito interessante, que
passa muito desapercebido quando a gente lê a palavra. E não acha que isso aqui é uma outra parábola e muito importante que resume as outras. E Jesus fala assim: então lhes disse, Jesus, né? Por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então, meus queridos, o escriba instruído no reino é o discípulo de Jesus, que aprende dele. Após terem recebido muitas instruções sobre a realidade e a vida no reino de Deus, cada um destes 12 homens, na época os 12 apóstolos, mas você é discípulo, você é escriba do reino, era como escribas, né? E deveriam se dedicar fielmente ao estudo e compreensão de tudo que receberam de Jesus. Todo cristão é convocado a se ver como escriba, ou seja, é um aluno aprendiz e ao mesmo tempo um professor discipulador. Bom? Então você, irmão e irmã, que acha que você só está para receber, que só vai na igreja se sentar a escutar o que falta, a ouvir o que o pastor vai falar e estar idolatrando líderes, achando que só eles têm a resposta, que só ele tem a palavra. Já vi muitos irmãos: nossa, esse homem tem uma palavra maravilhosa, palavra de Deus, não é do homem. Então você é convocado a receber o ensino, a ser um aluno, mas ao mesmo tempo passar esse ensino para os outros. Então você tem que estudar a palavra de Deus. Você é um escriba do reino. A palavra de Jesus está falando aqui. Tá bom? Vamos deixar essa mordomia, esse mormaço aí, de estar só recebendo, de se achar que você não pode passar uma palavra para alguém, que você não pode passar um ensino para alguém. Tá bom? Deus te está convocando. Você, além de aluno, aprendiz, você está aprendendo, como todos nós, eu estou aprendendo também. Mas a gente tem que estudar o que a gente aprende, meditar no que a gente aprende e poder transmitir esse ensino para os outros. Você tem que ser um pescador, meu querido. Minha querida, você tem que ser semeadora. Vamos lá. Então, aqui o Senhor Jesus, ao utilizar a figura do pai de família, Jesus enfatiza a autoridade que os autênticos cristãos possuem, assim como os escribas instruídos, para ensinar as verdades do reino dos céus. Uma autoridade especial semelhante à de um pai da família, o qual exerce um papel importante dentro do seu lar, sendo o cabeça e provedor material e físico para a sua família. Assim como um bom pai conhece tanto as coisas antigas quanto as novas, um autêntico cristão deve entender as Escrituras profundamente para transmitir corretamente seu ensinamento. E você não alcança isso se você não se dedica a estudar a palavra de Deus, a ter comunhão com o Pai. Gente, tem cristão que só abre a Bíblia o dia do culto e olha para ler mais ou menos o que o pastor está falando. Vamos, queridos, temos que ter tempo e comunhão com a palavra. Vamos dedicar pelo menos meia hora por dia, sair um pouco do celular, das redes sociais. Tem tantas Bíblias online, não tem nem que abrir o livro. Tem aplicativos, já que gosta tanto do celular, tem aplicativo que tem a Bíblia, tem aplicativos muito bons, que tem até estudos bíblicos, o versículo comentado.
por grandes estudosos, né? Aí você tira suas próprias conclusões, o que Deus coloca no seu coração. Mas você tem que estar instruído nas Escrituras, profundamente. Porque aí você vai poder transmitir. Você vai tirar da escravidão um monte de gente. Qual é o significado central da parábola? Das coisas novas e velhas. O tesouro representa as riquezas espirituais do reino de Deus, que incluem ensinamentos, princípios e verdades espirituais. Essas riquezas são compostas tanto por coisas novas quanto velhas. As coisas velhas referem-se aos princípios e ensinamentos presentes no Antigo Testamento, a lei mosaica, os profetas. As coisas novas apontam para a mensagem do Evangelho trazida por Jesus e a nova aliança que ele estabeleceu com a humanidade. Ao mencionar que um escriba ou discípulo do reino de Deus deve tirar coisas novas e velhas do tesouro, Jesus enfatiza a importância de valorizar e entender tanto as verdades antigas quanto as novas, ou seja, do Antigo Testamento quanto o Evangelho, e utilizar essas riquezas para o crescimento espiritual e a edificação da fé. Essa parábola nos ensina que não devemos desprezar e negligenciar as Escrituras e os ensinamentos antigos, mas também devemos estar abertos às revelações e verdades do Evangelho trazidas por Jesus. Devemos buscar uma compreensão equilibrada e aprofundada da Palavra de Deus, usando essa sabedoria para vivermos de acordo com a vontade divina e compartilharmos as boas novas com os outros. Então, meus queridos, entenderam que a importância da leitura, da compreensão da palavra para poder transmitir e libertar pessoas? Isso é uma ordem do Senhor Jesus, tá bom? Vamos ser cristãos mais conhecedores da palavra. Muitas vezes o diabo vai mandar pessoas a te provar. Vai. Pessoas que vão, por que a Bíblia fala disso? Porque tem que ter conhecimento para enfrentar essas situações e aproveitar e evangelizar, tá bom? Então, hoje terminamos as parábolas, tá bom? E foram vídeos muito bons, né? Ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Eu te exorto a estudá-los. Se você discorda de alguma coisa, se você não entendeu alguma coisa, pode estar escrevendo uma mensagem aqui para mim, que a gente, à medida do possível, vai respondendo. Tá bom, meus queridos? Vamos orar agora? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui hoje na Tua presença, Senhor, para te agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia de ensino da Tua Palavra. Senhor, entra no coração desse irmão e dessa irmã. Vem criar neles esse sentimento e esse amor pelo ensino, pela Palavra de Deus, para que ele consiga estudá-la e compreendê-la, para que pregue as verdades do Evangelho para aqueles que hoje estão em trevas e estão totalmente à mercê de Satanás. Senhor, que nós possamos chegar ao dia do juízo e ser separados em cestos, né? Que nós possamos chegar ao dia do juízo e ser guardados em Teu celeiro para viver eternamente contigo, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor não se agrada com a morte do ímpio. E para nós tem que ser isso também importante. Por isso precisamos semear e pescar constantemente,
para que o dia do juízo, aqueles que amamos, aqueles que nós hoje pregamos o Evangelho, estejam conosco no reino dos céus. E Pai, continua nos dando o espírito de estudo, o espírito de evangelização. Afasta todo o mal das nossas vidas e que nós continuemos pelo caminho do Senhor, para depois não cair no caminho que o Senhor não se agrada. Nos protege, nos liberta da tentação do tentador. Perdoa todos os nossos pecados e iniquidades, Senhor. Que possamos entrar em santidade constantemente na Tua presença. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, muito feliz de estar aqui e desejoso do próximo estudo dos Evangelhos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e a sua família.